Ontem foi feita uma pergunta pra mim assim, Caio, o que eu recomendo um livro pra mim? Eu acho isso uma pergunta irresponsável até. Eu não sei o que você tem. Eu não sei o que você quer. A mesma coisa você ligar pro médico e falar assim, doutor, me dá um remédio. Eu vou dizer, ué, mas o que você tem? Qual que é o teu sintoma? E é muito importante, dentro de vendas, a gente saber reconhecer, a gente saber dar nome aos nossos bois. Porque senão a gente fica caçando muito problema. Caçando muito assunto. Eu sempre tive essa clareza. Eu sempre tinha um bloco de notas aqui, onde eu sempre anotei meus desafios. Sempre anotei meus desafios. Por exemplo, eu tô com um desafio disso. E a coisa mais incrível é você ter um estudo direcionado para aquilo que você precisa. Por exemplo, tem tanta gente hoje aqui que, por exemplo, tá estudando um monte de coisa, e vou dar um exemplo que a gente falou da Lei Universal da Necessidade, e ela tem desafio de ser mais magnético, sabe? De prospecção mesmo, de atrair mais pessoas. E a pessoa fica estudando sob foco. Não significa que foco não é importante, são caras que mais falam disso de disciplina, só que é muito importante você direcionar o seu estudo para suas dores, cara. Foi muito forte isso na minha vida, cara. Quando eu aprendi a direcionar os meus estudos para as minhas dores, para os meus momentos. Tô viajando ou Não, faz total sentido. Porque senão é aquela obesidade, né? Tem, puta, cara, tanta gente que às vezes... É que você tava falando assim agora, e aí Às vezes eu falo assim, às vezes o problema do cara é prospecção, ele tá me lendo a única coisa. É um livro maravilhoso, a única coisa, até no Book Me. É a única, sabe, maravilhoso. Mas não é o teu problema. O teu problema agora não é foco, é saber prospectar. Posso falar de uma coisa, assim, que você tava falando disso? E aí, pra quem não sabe, eu e o Caio, a gente tem perfis de leitura completamente diferentes, né? Você tava falando de livro e isso me veio muito na cabeça. Que acho que alguma vez eu te fiz isso, a gente tava falando disso, e eu falei, cara, nenhum dos livros, talvez, que você indicaria pra mim seria um livro que eu gostaria de ler, porque eu gosto de ler de energia, dessas coisas, e você é uma pessoa muito mais técnica. E eu até queria trazer um pouco disso pra vendas. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, mas enfim, vou falar porque eu amo isso e eu acho isso muito importante, que também vem atrelado a nossas crenças pessoais. Eu tava pensando muito nisso nesses dias, principalmente em relação à Esmera. Pra quem não sabe, eu tenho uma marca de joias, que agora em novembro completa 2 anos. Parabéns, amor. E tô super feliz, veio de um processo que foi. Não, eu tô feliz que eu ia puxar o gancho, não, que a gente tá falando de vendas, por sinal eu ia te dar parabéns, que o mês passado foi seu recorde de vendas. Esse mês tá sendo. Esse mês, né? Aham. Parabéns! E era exatamente disso que eu queria falar. Mas saúde de Mas era exatamente disso que eu queria falar, porque às vezes a gente também não cresce porque a gente tem algumas amarras de crenças limitantes e de crenças erradas nossas, em relação a dinheiro, em relação a merecimento. Então, por exemplo, a Esmera nasceu de uma necessidade, vou falar do meu produto para vocês entenderem que às vezes vocês podem aplicar isso para vocês, da necessidade que eu tinha, que era da primeira joia. Então, eu queria criar né, há 2 anos atrás, eu falei assim, eu quero que as pessoas possam ter acesso à primeira joia com confiança, com credibilidade, e aquela joia que, como é a primeira, você não pode errar. Porque você não quer investir numa peça que você nunca vai usar, você quer investir numa peça que você pode usar para ir na padaria comprar um pão e você pode usar a mesma peça para ir numa festa, porque é aquele dinheirinho que você sabe assim... É o sonho. Então, eu acho muito legal que até, inclusive, essa grande missão da Esmera, eu recebo tanta mensagem de mulheres falando assim, nossa, meu sonho é poder ter a minha primeira Esmera, tô trabalhando pra poder ter minha primeira Esmera. Então, de mulheres que querem se empoderar e conseguir a sua primeira joia, de ter a sua primeira grande representatividade. E aí, com isso, veio a questão de custo, de preço, de venda. Então, eu falo assim, se eu vou vender a primeira joia, eu não posso ter um valor agregado muito alto, porque a primeira, ninguém quer investir um valor muito alto, porque você não tem confiança, às vezes, ainda de usar isso na rua, você quer ter um pouco mais de confiança de, é o meu primeiro acesso. E aí, junto disso, eu fiquei com isso na cabeça por um bom tempo, assim, sobre o meu valor da minha peça. Eu tinha medo de colocar o valor que eu acreditava que aquela peça merecia, porque eu pensava muito disso. E foi engraçado que há 2 meses atrás eu falei assim, eu não quero ser reconhecida como uma pessoa que vende a peça mais barata do mercado. E eu tava com essa preocupação. Uhum. E muitas das vezes o que eu fazia, eu deixava de lucrar da forma que eu deveria lucrar pra minha empresa crescer, eu poder reinvestir, eu poder ter coisas melhores. Então, às vezes eu posso investir, é besteira, mas isso faz diferença. Numa caixa melhor pra eu poder enviar meu produto. Uhum. Eu poder ter um site melhor para as pessoas poderem conhecer o meu produto por conta
de eu não ter uma crença bem alinhada em relação ao valor que o meu produto precisa ser posicionado no mercado. Uhum. Então eu falei, eu não quero mais esse posicionamento. Por mais que às vezes eu preciso repassar 10, 15% a mais, mas para eu poder ter o posicionamento que aquela peça precisa, eu sei que tudo isso vai poder ser revertido de uma forma infinitamente melhor dentro do meu negócio. E aí, magicamente, as vendas aumentaram. Então, às vezes, a gente fica com o receio de cobrar o valor que a gente acredita que precisa ser cobrado, porque às vezes você acha que não vai ter venda, e às vezes é tudo que você precisa. Olha que louco. Você falou dos maiores mitos de vendas, que é preço, geralmente não é o fator mais decisivo na hora de uma compra. Coisa mais doída das pessoas descobrirem isso, que as pessoas acham que preço é o fator mais decisivo na hora de comprar alguma coisa. Não é. Sabe onde as pessoas descobrem? Sabe qual é o jeito mais doído disso? Você não tá vendendo. Por exemplo, vendo esse celular pra você. Sei lá, isso aqui. Aí eu vendo por 10 esse celular. E aí eu acho que, cara, tá caro demais. Aí eu falei assim, cara, eu quero fazer com que você tome a decisão. Aí eu vou lá e eu baixo pra 5. Incrivelmente, a venda não responde. E agora eu tenho 2 problemas. Um, que você baixou seu preço. Você não volta mais. Que agora minha margem, eu despenquei minha margem. E segundo, as vendas ainda continuam baixas. Eu tenho um problemaço agora, que eu somei 2 coisas. Então é o jeito que as pessoas descobrem esse mito de vendas. É assim, quem nunca, por exemplo, no objetivo de aumentar as suas vendas, a primeira coisa que o cara faz é capa o preço dele e as vendas não respondem. Mas a pessoa, aí ele entra num vórtice. O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Será que sou eu? Será que... Aí começa lembra aquele tufão de coisa na cabeça, tudo de novo? Ó céus, a gravidade. É eu não sirvo. Não, é porque você começou de trás pra frente, cara. A última coisa que você mexe é preço primeiro, cara. Primeiro vai ver posicionamento, um monte de táticas antes, até depois você olhar pro seu preço. Sim. Tá? Então, parabéns, viu, amor? Tô muito feliz. Parabéns. Vão lá, gente, esmera.com.br. Isso aí, aproveita, faz o jabazão aqui que o programa é seu também. Olha que coisa interessante. Isso é uma coisa muito legal da gente também ter uma percepção, né? É uma marca de joias, apesar da gente fazer coisas personalizadas para homens. Sei lá, 99% das peças são para mulheres. Só que 60% das minhas vendas são para homens. Comprando pra uma mulher. Comprando pra uma mulher. Então, são coisas muito interessantes da gente também avaliar quem, de fato, é o meu comprador. Por isso, lá no comecinho, a importância de você saber ter o público-alvo. Você viu, né? Quando você começou a perceber que... E aí, isso influencia em diversas coisas. O seu canal de atendimento. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho pessoas que me procuram no Instagram. Até eu tava ajudando 2 pessoas esses dias. Eu tenho um site que não vende nada e não sei o quê. E tava vendendo joia e semi-joia. E eu falei, olha que coisa interessante. No meu público, 60% são homens que compram. E eles não querem comprar no site. Porque tem medo de errar. Homem tem muito disso. Então ele quer falar. Quer ter certeza, então, quer perguntar. Você acha que ela vai gostar mesmo? Exato. Ele não adianta de nada ter o site. Eles chamam no DM e chamam no WhatsApp porque precisa desse contato para ser assertivo na peça. Então, quando a gente também consegue analisar... Que é a pior coisa para um homem. Você quer acabar com o homem. É da opção. Não, você quer acabar com o homem. Os homens vão me entender agora do podcast aqui. Você quer acabar um homem, é fazer ele gastar muito. E ainda errado. Nossa, isso acaba com qualquer cara. Você é especialista em sentir isso, né? Nossa senhora. Eu passo muito isso, direto. Eu erro às vezes no presente. Eu acho que ela vai gostar. Às vezes, puta, presente cara falando, mas não gostei. Você não quer entrar nessa conversa. Você não quer entrar nessa conversa. Deixa eu contar o que esse homem faz, gente. Ô, Kaique, Lucas, vocês não concordam comigo ou não? Quando você gasta aquele... O homem tem muito disso, cara. Mulheres, agora, licença, tô falando com a rapaziada aqui. Vocês sabem... A gente pensa muito também, a gente tem a parte racional do homem, ela chama muito também. Então, por exemplo, se um homem vai lá e compra um puta de um brinco lindo, mas que a mulher não fica... Ele vai ter 2 problemas agora. Primeiro, ele não agradou. Segundo, que ele gastou... O budget foi... Então tem que ser... Não dá pra errar. Eu vou dar uma dica pra vocês. Dentro da Esmera, a gente stalkeia a sua mulher. Então a gente sabe tudo que ela curtiu e a gente é muito assertivo no presente. Então não tem erro.
Lembrando todo mundo, principalmente, eu gosto de reforçar, né? Principalmente que se alguém tá ouvindo esse podcast depois do dia 22 de setembro, as inscrições do Vêndice já aconteceram, então só entra no site e entra na nossa, Coloca na Esmera nossa aqui lista. pra mim também, poxa vida. É de vendas, é isso aí, pede a venda. Sabia que é uma das grandes estratégias de fazer venda é Faz um pedir? publi aqui pra mim, ó. Sabia disso? Pede a venda, sim. Pede a venda, né? Sabe, uma coisa pra todo mundo que tá ouvindo aqui. Sabia que muitas pessoas perdem vendas por não fazer o que a Fabi faz? Nesse exato momento pedir, cara, com clareza aquilo que você quer que aconteça, cara. Pede a venda. Isso aí, amor. Me deixa te vestir com a sua primeira joia. Isso é o famoso pede a venda. É isso. Quantas pessoas... É muito comum isso, né? A gente brinca no final de qualquer apresentação de um serviço ou de um produto, as pessoas começam a circular. E aí, o que você achou? Tal. Fica rodeando, e né? não E tem- aí não vende, aí perde, E não tem pronto. aquele famoso call to action, daquela chamada pra ação. Né? Vamos assinar o contrato? Vamos escolher sua primeira joia? Posso vestir a tua mulher? Posso ser teu professor no Vêndice? Ou seja, quando você pede com clareza a venda... Posso te ajudar a vestir sua mulher de joias? É, De diamantes? Posso te ajudar? Posso te assessorar. Ela é uma mulher incrível. Ela merece. Tá bom comigo? Pra você que é uma joia? Pô, eu tô adorando esse podcast. Quanto tempo a gente já tá aqui, hein? 1 hora. 1 hora. Gostoso, né? Primeiro, eu tô morrendo de saudade aqui você no podcast, Tava, sabia? É minha risada. Não, porque não sei se vocês concordam, senhoras e senhores, mas a Fabi traz um brilho diferente aqui pro podcast. Ela traz uma coisa diferente. É ela minha traz cara de mãe de ela, 3. ela traz um toque mais descontraído. Se bem que de tudo que a gente faz, assim, de geração de conteúdo, o podcast que eu mais me divirto, sabia? Jura? Eu me divirto. Porque aqui, obviamente, que a gente tem uma pauta, quando vem um convidado, a gente sabe, a gente estuda um pouco a história dele, a gente sabe pra onde a gente vai levar pra sempre um papo inteligente, que a turma pegue grandes insights. Só que é aquele papo que, como se você estivesse sentado jantando com a turma, jantando com alguém, almoçando com alguém, Sim. aquele papo que eu sei que tá... É Tá rolando. é a maior mesa do Brasil, né? A maior mesa de jantar do Brasil, então eu tenho isso com muita convicção, que eu adoro. E o podcast, ele tem uma legião, assim, de pessoas que amam o podcast assim como a gente e estavam sentindo a sua falta. Muito obrigada, gente. Estou Estavam muito sentindo feliz a de sua estar em falta. volta. Não prometo estarem todos de volta por enquanto. Mas a gente vai tentando, vai dando no melhor. Lembrando, só uma coisa, e encaminhando aqui pro final, amor, primeiro você tem algum mantra em vendas que te ajuda sempre a seguir? Você tem alguma coisa que você queira deixar pra galera como um grande ensinamento seu em vendas? Você tem alguma coisa? Tem 2 frases que eu ouvi a vida inteira, nos últimos 10 anos, dentro da nossa indústria. Que uma é, em inglês, don't quit no matter what, então nunca desista. É muito fácil, com os nãos, com as dificuldades, a gente desistir, né? E a gente jogar a bandeira e achar que a solução da vida é desistir. A gente tem que persistir nas coisas certas, né? Às vezes é bom desistir das coisas erradas, mas muitas das vezes as coisas vão dar muito erradas antes de dar certo. E quando a gente fala em resultado, principalmente de resultado financeiro, eu acredito que muito das coisas a gente tem que desenvolver o nosso comportamento. Uhum. Então eu vejo quantas pessoas investem tanto na técnica, e elas esquecem de se desenvolver como ser humano. Boa. Então, até dentro da nossa indústria da venda direta, a gente fez uma viagem para o Havaí. Acho que foi a primeira viagem que a gente fez e tinha uma mulher. Era uma indústria que era, dentro do nosso segmento, muito homem. Uhum. E eu peguei essa missão de elevar o nível de mulheres dentro da profissão e tinha uma referência de uma mulher dos Estados Unidos, que ela era uma das maiores vendedoras, tanto é que depois ela aposentou para virar escritora e tudo mais. E a gente teve a oportunidade de conhecer ela no Havaí. E eu falei assim... Tô tentando lembrar A o nome Onyx dela. Co. A Onyx, isso aí. E eu lembro que eu falei, eu preciso fazer uma pergunta para ela. E eu falei assim, como é que eu cresço dentro desse negócio? Como é que eu cresço nessa indústria? Como é que eu vendo mais, né? Como é que eu chego lá? E eu lembro que ela falou assim, é a pergunta mais banana a resposta mais banana da face da Terra, que eu fiquei frustradíssima de ouvir aquilo naquela hora, porque não era o que eu tava esperando. Eu esperava a técnica mais ferrada. E ela me deu a resposta mais banana, que eu demorei alguns anos pra entender. E eu falo que se você entender isso agora, você vai mudar a tua vida. Ela falou assim, você tem que fazer com o seu coração. Porque quando você coloca teu coração naquilo, você tá colocando tua verdade, você tá colocando teu amor naquilo. Sabe? Eu falo assim, eu gosto de ganhar dinheiro. Óbvio, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Mas quando você faz com paixão aquilo que você faz, o resultado ele vem muito mais rápido.
do que você simplesmente só ficar correndo atrás do dinheiro, ele vai correr atrás de você. Uhum. Então, eu aprendi a amar o processo. Eu aprendi a amar as dores do processo. Eu aprendi a amar a dificuldade do processo. E quando você aprende a amar as dificuldades, é quando você mais tem os seus resultados, porque você para de sofrer com coisas que simplesmente fazem parte. Porque ele é o processo. Se você ficar pensando que você é o cara mais ferrado negativamente, que Deus escolheu você para ser o infeliz, que não tem resultado, que não dá certo, sendo que, na verdade, todo mundo passa por isso. Todo mundo toma muito mais não. Todo mundo tem muito mais, sabe? Você vai passando por dificuldade, você vai sendo lapidado. Eu falo, né, com 3 filhos, eu falo até a coisa mais simples que a gente faz hoje, que é fazer xixi. Alguém teve que te ensinar. A gente tá com esse processo com o Theo de ensinar a limpar a bunda, né? Hoje ele acordou a gente 5 da manhã, a gente conseguiu pegar no sono, ele pai e fiz cocô. A gente, ai, meu Deus, recém-nascida de 15 dias limpando a bom. bunda. Você falou acordar a gente? Aí foi acordar você. Não, eu tenho que contar essa cena, Brasil. Eu tenho que contar essa cena. Posso contar essa cena? Conta, Ou meu ué. filho vai ficar triste comigo quando ele for mais velho e eu ver O esse quê? podcast. O Theo. Que ele te pediu pra limpar a bunda dele? Não, mas a cena foi inenarrável. A cena Por hoje. quê? Mas foi inenarrável a cena. Eu nem preciso contar no podcast. Você viu como foi a cena hoje de madrugada? Não, só vi que eu tava limpando a Mia e ele veio te acordar. Mas você viu como foi a cena? Vem me limpar? Não. Não, então Hoje fala. foi diferente. Eu tava meio dopada, então. Primeiro, antes, pra não quebrar esse clima, olha o contágio. Lembra da regra do contágio emocional? Quando você coloca o teu coração, as pessoas vão receber na mesma, vão devolver isso na mesma moeda. Então você fica muito mais magnético, mais atraente, mas opa, o que ela tem deve ser especial, cara. Mas, fechando agora esse assunto, e é muito legal você trazer isso pra Você turma. quer que eu termine de encerrar? Eu tava falando aí, você entra Quero. nesse assunto? Aí eu entro no Theo Aí você aqui, entra que no eu vou Theo. quebrar Vai completamente quebrar a assunto. emoção do meu raciocínio. Ah. Acabou. Então, só pra encerrar, respeita o processo de aprendizado. Porque é isso. Alguém te ensinou a fazer xixi, né? Tem homens que não aprenderam até hoje, porque faz tudo errado ali na tampa. É verdade? Sim. Mas é o processo, gente. Então, não se cobre ao ponto de se desmotivar e deixar de executar tarefas, de executar o que precisa ser feito porque você não sabe. Você não sabe, a gente não nasce sabendo das coisas, tudo é um processo de aprendizado. Então, respeita esse processo e faz com amor, faz com paixão até a dor. Porque o resultado, ele vai chegar. Você vai trabalhar isso, você vai se especializar. E a outra frase, eu esqueci qual era a outra frase, mas tudo bem. Cara, eu vou completar. Já valeu Você essa. falou no coração, e você vai pra essa parte do coração. Eu vou à parte do você, realmente, quando você se apaixona. Vai ser coração também. É também, mas numa parte racional, assim, quando você aprende a gostar de algo que muda a sua vida, cara. Você aprende a gostar, por exemplo, quando você aprende, vou dar um exemplo aqui, quando você aprende a gostar de se alimentar bem. É uma combinação muito forte. Quando você aprende a gostar de fazer qualquer tipo de tarefa que te faz bem, porque é muito fácil a gente também gostar daquilo que nos faz mal. Uhum. Entre aspas, hábitos ruins, né? Quando você aprende a gostar, por exemplo, quando é incrível, né? Eu acho que os alunos falam assim, cara, você se transforma falando de vendas, porque eu amo muito isso, e faz um bem danado pra mim profissionalmente, fez um bem danado pra mim profissionalmente, mudou a minha vida, Sim, cara. Tá feliz demais. Então, é muito legal quando você tem essa paixão por uma atividade que te faz bem, que é vender. Então, acho que ainda quando você faz com o coração, aí é uma combinação absurda. Adorei. Acho que vou deixar a história do Theo pra depois. Eu quero saber Eu vou agora. deixar pra um Até podcast. eu tô curiosa. Vou deixar pra um podcast onde temos... Não, para. Vou guardar essas histórias. Vamos ver se alguém vai lembrar disso. Mas, só Não, lembrando... O que ele tá devendo de história, tá escrito. Eu comecei a fazer uma lista. Mas foi muito engraçado. Mas num próximo podcast eu conto.